Vamos dar início à sexta aula do curso de Filosofia do Estado. O tema dessa aula será a crítica à filosofia do direito em Karl Marx, tratando aí dos temas da dominação, da revolução. Como de costume, eu vou iniciar com uma breve introdução do filósofo que será o tema dessa aula, que é um famosíssimo pensador alemão do século XIX, Karl Marx. Famosíssimo e também polêmico, o controverso Karl Marx, que quer concorde com ele ou discorde com ele, é absolutamente indiscutível a importância que o pensamento dele teve em diversas esferas e que se torna um capítulo absolutamente fundamental para entender muitos aspectos do que vai se tornar a experiência, especialmente política e econômica do século XX, e também a reflexão sobre o Estado. Não é possível passar ao largo da contribuição de Karl Marx sobre esse tema. Bem, primeiro então algumas brevíssimas observações. Marx em 1835 foi estudar Direito inicialmente em Bonn, na Universidade de Bonn, na Alemanha, e depois seguiu para Berlim, onde ele estudou Filosofia. Em 1841 defendeu sua tese, e a partir de então teve uma vida bastante errante, sempre, de certa maneira, pressionado pela censura, por diferentes formas de perseguição. Obviamente foi uma pessoa que teve uma vida de engajamento político, etc. Enfim, assim que termina o doutorado, ele assume a edição de um jornal, a Gazeta Renana, isso em Colônia, ainda na Alemanha. Depois ele é obrigado a deixar o país, ele vai viver exilado em Paris durante alguns anos, de 1843 até 1845, que é o período do texto que eu vou comentar aqui, que ele escreve, o texto que eu vou comentar aqui, nessa aula de hoje, com mais profundidade. Ele depois vai para Bruxelas, onde ele também permanece um tempo, vive um tempo lá exilado, e é nesse período em Bruxelas que ele redige, junto com outros pensadores intelectuais da época, o Manifesto Comunista, isso em 1848, e por fim, a partir de 1850, ele passa a residir em Londres, onde ele vai ficar até o final da vida dele, e onde ele vai redigir as importantes obras aí do período maduro da vida dele, inclusive O Capital. Bem, eu vou, após essa brevíssima introdução sobre a pessoa, o indivíduo Karl Marx, gostaria de falar um pouco sobre alguns aspectos do seu pensamento. Primeiro, ressaltar algumas das principais influências que a gente percebe na sua filosofia, no seu pensamento. Primeiro, uma importante influência da filosofia alemã, e aí, sobretudo, de Hegel, que foi o tema da nossa aula passada e com quem o texto que a gente vai analisar aqui estabelece um diálogo direto, um interlocutor imediato desse texto. Mas, além de Hegel, um diálogo com toda a geração de jovens hegelianos, os hegelianos de esquerda, influenciados pelo pensamento de Hegel. E aí o Feuerbach, o Bruno Bauer, o Max Stirner, enfim, vários intelectuais alemães que são contemporâneos de Marx. O Marx, ele, basicamente, o que ele faz é reter o método dialético, só que de uma forma crítica, invertendo esse método dialético. Basicamente, na lógica de Hegel, nós temos um movimento que parte da ideia, como nós vimos na aula passada, parte do pensamento puro, depois tem um momento, a passagem pela matéria como seu negativo, o momento da natureza, e, portanto, a matéria, o elemento material, chega em um segundo momento. E o Marx, ele aponta um problema nessa ordem, ou seja, começando da ideia, começando da lógica, do pensamento puro, passando pela natureza, pela matéria, para, enfim, chegar ao espírito, que seria a superação dialética desses dois momentos. Para Marx, é preciso inverter isso. Ele realiza uma crítica ontológica e defende a necessidade de mudar essa ordem. O ideal seria apenas o material transposto para a cabeça
do ser humano, né? Então, os pressupostos do pensamento são, para Marx, pressupostos reais, né? A consciência nasce da necessidade, né? Ela é um produto social, né? Em suma, o que ele propõe é uma inversão de Hegel, e é a matéria que passaria, então, a determinar a consciência ou o pensamento. Eu vou ler uma passagem em que essa ideia está claramente expressa, uma passagem retirada do Capital, do pós-fácil da segunda edição, na qual Marx diz o seguinte: em Hegel, a dialética está de cabeça para baixo. É necessário pô-la de cabeça para cima, a fim de descobrir a substância racional dentro do invólucro místico. Enfim, então, claramente uma proposta, uma aposta filosófica que implica na inversão da dialética hegeliana. Bom, para além dessa influência de Hegel e da filosofia alemã, Marx vai receber também uma importante influência do socialismo utópico, especialmente pensadores franceses que pensavam naquele momento o socialismo utópico, e aí a figura, né, de Saint-Simon, Louis Blanc, Proudhon, Fourier, enfim, vários pensadores políticos franceses desse período do século XIX. Mas para Marx, embora eles fossem críticos do sistema capitalista, do Estado, etc., o Marx considera que eles se equivocaram, talvez não foram radicais o suficiente e não aprofundaram adequadamente as leis de funcionamento do capitalismo. Por isso, essa nomenclatura que ele usa de um socialismo utópico ou ingênuo. Enfim, então, e outra influência importante que Marx recebe é da economia política clássica, especialmente da economia política clássica inglesa, dos teóricos ingleses, do Adam Smith, do David Ricardo, enfim. E ele vai reter desses trabalhos uma série de noções, especialmente no seu trabalho maduro, já da maturidade. A noção de trabalho vai ser central em Marx, e ele vai claramente retirar desses economistas ingleses e escoceses. Enfim, então nós temos aí as três grandes influências de Marx. Curiosamente, da Alemanha vem a filosofia, da Inglaterra a economia política, e da França esse pensamento político do socialismo utópico. Bem, agora gostaria de tratar um pouco das principais obras de Karl Marx. Foi um autor extremamente profícuo. Vou ampliar a tela aqui para facilitar a visão de vocês. Um filósofo, um escritor extremamente profícuo. E eu vou falar de algumas de suas obras em ordem cronológica, começando por aquela que vai ser o objeto privilegiado aqui, que é a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, que foi escrita em 1843 e que não foi publicada em vida, na verdade, com exceção da introdução, que é justamente o texto que eu vou discutir aqui, que foi publicada, ela sim, em 1844. Como eu vou falar mais dessa obra, eu vou deixar para tratar do conteúdo na sequência, mas como vocês podem perceber, é uma obra da juventude ainda de Marx. Na sequência, uma outra obra importante, também dessa época, a Questão Judaica, que constitui a primeira tentativa de Marx de formular a concepção materialista da história. Ele vai desenvolver uma crítica a um dos jovens hegelianos, ao Bruno Bauer, nesse texto. Enfim, nos manuscritos econômico-filosóficos, conhecidos também como manuscritos de Paris, que são também redigidos nessa época, em 1844, mas que é um texto que permaneceu inédito até o início do século XX, até 1927. Ali ele vai realizar um estudo já de Adam Smith, vai esboçar já a sua teoria da alienação, mostrando algumas das diversas faces dessa noção de alienação, alienação do produto que produz, o trabalho que o torna impessoal, a alienação da espécie humana, enfim, os vários aspectos dessa noção. A Sagrada Família, que é também desse período ainda de juventude, 1845, que foi escrito já junto com Engels, e que desenvolve ele desenvolve mais ali as suas críticas aos jovens hegelianos, as teses sobre Feuerbach, né, também aí dessa época, 1845,
que são anotações curtas de um teor filosófico que vão servir de esboço para a redação depois da ideologia alemã, e que ali ele propõe transformar a crítica em algo material e prático em termos assim políticos. Famosa a 11ª tese desse escrito, daquela que diz que até o momento os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras, agora é preciso transformá-lo. Uma das frases famosas. Aliás, Marx é um autor de frases muito bombásticas, ele tem um estilo provocador, enfim, várias de suas frases aí, ele é um grande frasista, várias delas entraram para a história do pensamento ocidental. A ideologia alemã, que é uma obra aí já em que Marx vai escrever junto com Engels, também é um texto que permaneceu inédito até na década de 30, aí no século XX, e na qual Marx formula a noção de um desenvolvimento histórico que seria reflexo das mudanças na base econômica, nas relações materiais. Ele vai retirar a independência das formas de consciência, da moralidade, da religião, das concepções metafísicas. Tudo isso seria dependente, de certa maneira, determinado pelas condições materiais. Essa obra é vista por muitos como um divisor de águas no pensamento de Marx, entre o jovem Marx, que é esse Marx mais filósofo, como a gente vai ver no texto lá da Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, para um Marx mais maduro, que vai se aproximar mais das questões econômicas. Nesse livro também, A Ideologia Alemã, aparece uma crítica aos jovens hegelianos. Eu vou ler até uma passagem que é retirada do livro com algumas dessas críticas. Ele diz assim: apesar de suas frases pomposas que supostamente revolucionam o mundo, os ideólogos da escola jovem hegeliana são os maiores conservadores. Os mais jovens dentre eles acharam a expressão exata para qualificar sua atividade, ao afirmarem que lutam unicamente contra uma fraseologia. Esquecem, no entanto, que eles próprios opõem a essa fraseologia nada mais do que outra fraseologia e que não lutam de maneira alguma contra o mundo que existe realmente, ao combaterem unicamente a fraseologia desse mundo. Aqui nessa passagem o Marx está apontando para o fato deles fazerem uma crítica que é puramente filosófica, no nível das ideias e não propriamente política e material. Corroborando ainda mais com esse tipo de crítica, diz Marx também: nenhum desses filósofos teve a ideia de se perguntar qual era a ligação entre a filosofia alemã e a realidade alemã, a ligação entre a sua crítica e o seu próprio meio material. Enfim, fica claro assim essa concepção de que é preciso ir além da filosofia, superá-la, mas realizando-a, como nós vamos ver inclusive no texto de 1844, que é a introdução redigida a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Ainda na ideologia alemã, Marx vai expressar a ideia do indivíduo como fruto das condições materiais de produção, vai pensar a consciência como algo determinado por essas condições materiais da vida humana. Numa passagem que eu vou ler aqui para vocês, ele expressa bem essa ideia, diz Marx: ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu para a terra, aqui é da terra que se sobe ao céu. Em outras palavras, não partimos do que os homens dizem, imaginam ou representam, tampouco do que eles são nas palavras, no pensamento, na imaginação e na representação dos outros, para depois chegar aos homens de carne e osso. Mas partimos dos homens em sua atividade real, é a partir do seu processo de vida real que representamos também o desenvolvimento dos reflexos e das repercussões ideológicas desse processo vital. Enfim, então fica claro como que para Marx é importante reescrever essa filosofia alemã no sentido de inverter essa ordem imposta pela dialética hegeliana, que privilegia o pensamento, o ideal, as concepções, as ideias, para perceber que todas essas construções, que seriam aí superestruturais, são determinadas por uma
base, uma estrutura material que é a vida real dos seres humanos, a realidade imposta aos seres humanos aqui na Terra, né? Então, partir da Terra para chegar então a essas construções da consciência, né? Essa talvez seja uma mensagem básica para entender a filosofia marxista, ou marxiana, melhor dizendo. Enfim, em 1847, Marx publica em francês o livro A Miséria da Filosofia, que é uma resposta que ele vai dar aos argumentos filosóficos e econômicos de um importante pensador anarquista francês, que é o Proudhon, e vai rejeitar a proposta do Proudhon de derrubar o Estado, mas apostando no mero despertar da moralidade, etc. Né? O Marx, como a gente vai ver, ele defende a superação do Estado, né? Mas não nos termos defendidos pelo Proudhon e pelos anarquistas franceses da época. Em 1848, Marx, junto com Engels e outros intelectuais, vai redigir o Manifesto do Partido Comunista, isso na época que ele já se encontrava em Bruxelas, que é talvez o texto mais famoso, um dos mais influentes de Marx, e provavelmente o manifesto mais famoso jamais feito, e vai abordar ali os problemas do capitalismo, a luta de classes, o advento do comunismo. Tem uma frase famosíssima do manifesto que diz, que a burguesia produz, acima de tudo, seus próprios coveiros. Seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Então, aparece aí a ideia de um fim inevitável do capitalismo, que na verdade é preciso entender a natureza do texto, como um manifesto político, envolvendo outras pessoas, e claramente um texto que se volta para uma ação prática, política mais imediata, porque se a gente for pensar nas ideias de Marx expressas em outros textos dele, nós vamos perceber que para Marx essa superação do capitalismo não vai acontecer assim inevitavelmente, automaticamente. Mas essa superação é possível, sim, mas ela dependerá de uma série de fatores, começar pela consciência de classe, pela organização política dos trabalhadores, pela capacidade de se realizar a revolução, etc. Enfim, o texto, o 18 Brumário, de Louis Napoleon, que é de 1852, é um texto que discute, no calor ainda do acontecimento, o golpe de Estado que aconteceu na França no ano anterior, em 1851, no qual o Louis Napoleon Bonaparte, que era ele dá um golpe, o chamado Napoléon Le Petit, o pequeno, pelo Victor Hugo. Ele dá um golpe, assume poderes assim praticamente ditatoriais, e o Marx escreve então um texto no calor desse acontecimento e vai discutir ali uma nova concepção de história, uma concepção materialista de história. Convém ainda mencionar o Grundrisse, que é um esboço de reflexões econômicas que Marx escreve em 1857 e que já apresenta ali uma concepção madura do capitalismo, todas aquelas noções que são bastante conhecidas do pensamento de Marx, relação de produção, alienação, troca, valor, trabalho, etc. E depois a contribuição à crítica à economia política de 1859, que foi publicada em vida e que vai desenvolver ali uma crítica dos economistas políticos clássicos, o Adam Smith e o David Ricardo, e é um texto que vai ser incorporado depois no primeiro volume do Capital. E tem uma passagem do prefácio desse livro, a Contribuição à Economia Política, que eu gostaria de ler aqui, só para resumir o pensamento de Marx dessa fase, dizer: o resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu de guia para meus estudos, pode formular-se resumidamente assim: na produção social da própria existência, a economia, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade.
a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. Aqui aparece, fim da citação, aqui aparecem essas noções, de uma infraestrutura que envolve forças produtivas mais relações de produção, que é uma espécie de estrutura econômica da sociedade, e que é dela que vai emergir, que vai se produzir as superestruturas, tanto a superestrutura política e jurídica, e aí entra o Estado como uma dessas superestruturas, como a superestrutura ideológica, as formas de pensar, as formas sociais determinadas de consciência. E aí entra os valores, a moral, etc. E, por último, o livro, a obra O Capital, o volume 1, que é o Capital, a obra mais famosa de Marx, e no volume 1 ele vai já realizar um estudo detalhado do modo de produção capitalista. O volume 1 é o único que foi publicado em vida pelo Marx, e os volumes seguintes, o 2 e 3, foram publicados por Engels, ainda no final do século XIX, e o volume 4 só no início do século XX, pelo Kautsky. Enfim, o objetivo fundamental da obra é criticar a economia política tradicional, que é a economia burguesa e sua ideologia. E duas teses fundamentais vale a pena ser destacadas: a tese da exploração de uma classe sobre outra, e aí o desenvolvimento da noção de mais-valia, e a tese da alienação, desse poder impessoal do capital que foge a todo tipo de controle social. E aí o conceito de fetichismo da mercadoria. Então, é importante para entender esse segundo aspecto. Bom, eu não vou avançar mais na apresentação desses livros, que são extremamente complexos, trazem diversos temas, eu quis fazer só um panorama, e fiz isso também porque acho que Marx, até pelo estigma que ele carrega, pela importância que ele tem, é um desses pensadores que a impressão que eu tenho é que se fala muito de Marx, mas lê-se pouco. Ou seja, as pessoas parece que têm medo de Marx, de enfrentar o pensamento dele, etc. Existe, obviamente, esse estigma social, fala-se do pensamento de Marx, enfim, mas acho que, acima de tudo, não são exatamente críticas que existem em relação a Marx, mas sim um desconhecimento brutal em relação ao pensamento dele. Então, acho que existe muito espaço ainda para aprofundar e entender melhor a sua contribuição em diferentes áreas do nosso pensamento, especialmente no campo da política e da economia. Bem, dito isso, eu vou partir para o texto, que é o tema mais direto dessa aula, que eu pedi que vocês lessem, que é a introdução que Marx publicou em 1844 para a sua crítica da filosofia do direito de Hegel. Primeiro vamos fazer algumas observações mais gerais, introdutórias, sobre esse texto. Trata-se, como eu disse, de uma introdução publicada em 1844 e que é uma espécie de complemento, mas também de superação do texto que foi redigido no ano anterior, em 1843, e que permaneceu inédito, que nunca foi publicado em vida pelo próprio Marx, no qual ele analisa os parágrafos 257 até o 313 dos princípios da filosofia do direito de Hegel, que é justamente a parte relativa ao Estado. Inclusive, na aula passada eu falei do parágrafo 257, não de toda a parte relativa ao Estado, que é uma parte extensa do livro, mas de uma primeira parte justamente desse trecho que o Marx comentou. Ao comentário da crítica, a introdução, ela na verdade não se presta a fazer aquilo que normalmente uma introdução faz, mas ela vai além, ela de certa maneira apresenta textos novos. É preciso entender que, como esses são textos de juventude, parece que a gente tem um Marx que a cada ano está reformulando suas ideias, apresentando ideias novas, avançando numa nova direção, e acho que o texto da introdução já é um texto novo em relação ao que foi o texto dos comentários. O comentário, o livro, ele mesmo se propõe a ser realmente um comentário mais próximo da obra de Hegel,
Já a introdução não, ela é um texto mais livre, né, em sua estrutura, em sua formulação, etc. Trata-se também de um texto bem mais contundente, inclusive poético em algumas passagens, né, de uma beleza estilística, que já vai ser a cara do Marx depois, na sequência da sua produção escrita, e que, na minha opinião, talvez seja uma das páginas mais belas escritas pelo Marx, e que muitas das frases que estão ali vão ganhar o imaginário do mundo, né? Por exemplo, a crítica da religião como ópio do povo, como a gente vai ver na sequência. Embora seja um texto de juventude, já revela, de certa maneira, o caminho que Marx vai seguir na sequência, na sua crítica ao capitalismo, ao Estado, ao direito, enfim. E o pano de fundo, eu acho, desse texto, para a gente entender ele melhor, é o debate com os jovens hegelianos, ou com os ditos hegelianos de esquerda, que a partir de 1841, esse grupo rompe com a filosofia hegeliana do Estado, que é aquela que eu apresentei na nossa aula passada, e basicamente rompem com essa defesa que Hegel fez, né, da monarquia constitucional do rei, né, do imperador Frederico Guilherme III da Prússia na época, né, e no caso dos jovens hegelianos eles estavam desiludidos com o Frederico Guilherme IV e passaram a defender a democracia e não mais a monarquia constitucional como Hegel fazia. Outro ponto importante para entender esse texto é que se trata talvez do primeiro exercício de uma crítica filosófica feita pelo Marx, né, no qual dois campos atuam, um campo propriamente teórico, e aí a crítica da religião, da ciência, e um campo prático, a questão da política, né, e a tarefa é a reforma da consciência, em última instância. O pano de fundo desse projeto remonta ao livro de Feuerbach, de 1843, que é claramente o texto de Marx dialoga com esse texto de Feuerbach, que são as teses provisórias para a reforma da filosofia, mas Marx pretende, de certa maneira, estender o alcance da crítica para além do domínio teórico da religião e da ciência, como fez o Feuerbach, estendendo isso explorando também, né, o campo prático da política. Enfim, então, basicamente, até a proposta de Marx, e que ele vai seguir, na verdade, o resto da vida, mas que já aparece claramente nesse texto, com as armas da crítica, Marx se sente aí pronto para acertar as contas com essa filosofia do direito de Hegel, né? Então ele vai acertar as contas com a filosofia do direito de Hegel e abrir caminho para uma nova filosofia, uma nova crítica filosófica, que é o que ele vai desenvolver ao longo da vida dele. A crítica, então, da filosofia do direito de Hegel é um divisor de águas em Marx, né? A gente pode pensar assim, uma transição já para uma fase adulta, mas ainda de um Marx aí, filósofo, etc., da juventude, mas já mais maduro. Nesse momento, alguns pressupostos são consolidados e vão guiar o seu pensamento a partir de então. E aí, o rompimento básico, que me parece importante, reside na percepção de que as relações jurídicas e as formas de Estado não constituem uma evolução do espírito humano. Então é um rompimento com Hegel, por isso que ele precisa prestar contas com a filosofia de Hegel. Então, essas formas, né, do Estado não são uma evolução do espírito humano, mas são assentadas nas condições materiais de vida, né, que Hegel analisa na sociedade civil e que, como a gente viu, inclusive, na aula passada, o foco da crítica reside na tentativa hegeliana de conciliar no Estado os conflitos da sociedade civil, segundo o modelo da monarquia constitucional prussiana. Então, aquilo que Hegel tentou fazer, erguer o Estado a esse lugar privilegiado do conciliador, capaz de superar os conflitos da sociedade civil ou da sociedade burguesa, Marx vai romper com essa perspectiva, ou seja, ele não aposta no Estado como essa entidade capaz
de superar os conflitos da sociedade burguesa, né? Ele não aposta na monarquia constitucional, né, como Hegel fez. Ele vai apostar na democracia radical, depois no comunismo e, por fim, na superação do Estado, né? Então, é esse ponto que eu queria destacar mais na aula de hoje, que é um ponto central, obviamente, do pensamento de Marx como um todo. As críticas de Marx, obviamente, vão além da tese de que o Estado prussiano seria um modelo político, né, de realização da liberdade, como dizia Hegel. Trata-se de uma crítica verdadeiramente filosófica, não é apenas política, né, que procura compreender a gênese e a necessidade das contradições existentes, explicando as insuficiências da filosofia de Hegel a partir dos seus próprios fundamentos. Então, daí a importância de prestar contas com Hegel, que é o que ele faz nesse livro. É a partir da crítica à especulação que o Marx vai chegar à crítica à concepção hegeliana do Estado. Então, as duas críticas estão associadas. Há uma crítica que é ontológica, a dialética hegeliana, e uma crítica, e disso se segue também uma crítica política, a defesa que Hegel faz do Estado, em especial do Estado prussiano. O Marx denuncia também como o mistério da especulação hegeliana, né? Então, que seria uma espécie de ontologização da ideia, com a consequente desontologização da realidade empírica. Então, há uma inversão ontológica, aos olhos de Marx, entre a determinação real e a determinação ideal, entre o conteúdo concreto e a ideia abstrata, entre o ser e o pensar, para usar esses termos filosóficos mais amplos. Mais do que um erro de método, o problema detectado por Marx reside na falsidade da determinação ontológica. Então, não é um problema simplesmente metodológico do âmbito do conhecimento, mas é um problema ontológico, de concepção mesmo do real. E toda, então, dialética hegeliana padeceria de um grave problema ontológico, uma inversão do real. E o que falta a Hegel não é, portanto, uma boa lógica, então o método propriamente, a dialética, pode ser mantido, mas um critério que dê a cada categoria lógica uma necessidade ontológica. E esse critério deve ser baseado na realidade, buscado na realidade, e não nas ideias. E o segundo momento da crítica trata do tema da alienação política. Então, isso vai aparecer já nesse texto, nós vamos discutir mais na sequência. O povo passa a essa posição de parte, digamos assim, quando integra o Estado, o povo não o faz como ele mesmo, mas sim como a sociedade civil. Então, esse conflito do povo com o Estado político reproduz-se no interior do próprio Estado, na visão de Marx, com o conflito do povo em miniatura, que é esse poder legislativo, com o poder governamental. Contrapondo-se à defesa hegeliana da soberania do monarca, o Marx desenvolve a ideia da democracia, isso nesse texto de 44, onde a lei e o próprio Estado são apenas autodeterminação e um conteúdo particular do povo. Então, a verdadeira democracia, nos termos de Marx, não é um Estado existente, mas sim um princípio político que representa a verdadeira superação da oposição entre Estado político e sociedade civil. Na verdadeira, então, democracia, o Estado político desaparece. Então, existe aqui uma tese importante para entender o pensamento de Marx, que é o desaparecimento, o perecimento do Estado, sua superação. A crítica, então, à filosofia do direito de Hegel é basicamente uma obra de um democrata radical. O Marx se mostra um democrata radical nesse período da juventude. E nessa crítica já vemos aí o esboço da crítica que o Marx vai conduzir, direcionar a política ao longo da vida dele. Em suma, a crítica à filosofia do direito de Hegel resulta da refutação da monarquia constitucional como esse universal concreto. Mas isso não simplesmente por meio de uma crítica política, mas de uma crítica dos próprios fundamentos desse pensamento hegeliano. Ao mesmo tempo, é defendida em contraposição
a essa tese hegeliana uma verdadeira democracia. Posteriormente, eu preciso ressaltar isso, o Marx ele vai detectar a gênese da alienação política no seio da sociedade civil, nas relações materiais fundadas na propriedade privada. Isso ainda não aparece nesse texto de 43, 44. Consequentemente, não se tentará mais, né, nos trabalhos posteriores, o Marx não vai mais tentar buscar uma resolução política para além da esfera do Estado abstrato, mas sim uma resolução social para além da esfera abstrata da política. Né? Então existe uma radicalização, vamos dizer assim, do pensamento de Marx, e a revolução, mais do que uma revolução política, ela tem uma dimensão claramente social e ontológica. Né? Enfim, então, não é simplesmente uma superação do Estado enquanto ente político, né? Mas é de toda uma esfera abstrata da política, né? E uma resolução que tem uma dimensão social, vamos dizer assim. Né? Longe de ser uma síntese, portanto, para resumir essas observações iniciais, o Estado é visto por Marx não como essa síntese, esse lugar da conciliação, do bem comum, da realização da liberdade, como defendia Hegel. Ao contrário, o Estado é o que, para Marx? Um instrumento criado pelas classes dominantes para garantir o domínio sobre outras classes. Enfim, então, as leis não são a expressão da razão e do bem comum, mas sim meios de imposição de classe, domínio de classe. Enfim, e quando as leis falham, não se hesita em se recorrer à força. Enfim, então fica claro que o direito está ali como um instrumento, uma arma, né? Tem a força, o direito, e ainda tem uma terceira arma importante, que é a força das ideias, e aí entra a ideologia, e depois toda a crítica ideológica que o Marx vai desenvolver. Então, para Marx, as ideias da sociedade são sempre as ideias da classe dominante. A dominação envolve não só a imposição por meio da força das leis, mas também uma visão de mundo e de seus valores. É uma dominação também ideológica, e esse é uma dimensão, um aspecto fundamental para entender a dominação em Marx. Enfim, então 2 elementos serão essenciais na maneira como Marx imagina a futura sociedade comunista. São eles, primeiro, a abolição das classes sociais, né, da sociedade dividida em classes. Segundo, a abolição do Estado. Né? Então, a abolição do Estado é fundamental, sendo o que o Marx vai chamar depois de a ditadura revolucionária do proletariado apenas um período político de transição, né? Até que o Estado possa ser definitivamente suprimido, abolido e superado. Né? Enfim, dito isso, vamos então deixar para a segunda parte da aula um tratamento mais próximo das passagens do texto que Marx escreveu em introdução aos seus comentários, né, a crítica à filosofia do direito de Hegel, e que ele publicou em 1844. Deixemos isso então para a próxima parte da nossa aula.